do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Ronice Midori e, de novo, estou aqui para dar mais uma aula para vocês. Hoje, nós vamos falar sobre o estudo do verbo, mais precisamente sobre as vozes verbais. Até agora, nós falamos sobre os termos essenciais, né? Falamos um pouco de texto literário e não literário, falamos sobre figuras de linguagem, e agora a gente vai retornar ao nosso estudo sintático, que é a essência do sétimo ano. Sei que é difícil, porque precisa de treino. Então, sentiram dúvida, me procura, façam os exercícios, refaçam os exercícios, deixem mensagens, procurem sempre não guardar as dúvidas para vocês. Se não conseguirem estar em contato com um colega que saiba mais, que às vezes eu tenho vergonha de falar para a professora, deixa um recadinho, entra na minha rede social, a gente vai conversar só nós dois, tá? Ou se o pai tiver rede social, entra pela rede do pai, da mãe, do avô, de algum familiar, para que vocês não fiquem sozinhos. Estamos juntos nessa e, portanto, qualquer dúvida, por menor que seja, é uma dúvida e você deve me procurar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as vozes do verbo. A voz do verbo tem relação direta com o sujeito. É assim, ó. O verbo vai ter uma voz conforme a atuação do sujeito. Então, é o sujeito que define que tipo de voz. É mais ou menos assim. Quando eu preciso falar com uma criança, eu não vou falar com a criança com aquela voz autoritária, porque eu vou assustar, ela vai chorar, não é? A criança pequenininha. Quando eu quero falar com vocês, meus colegas, meus amigos, alguma coisa assim, eu vou falar de igual para igual. Mas quando eu preciso colocar, sou chefe, preciso dar uma ordem, tipo uma voz mais forte. Ou uma voz mais fraca, apesar de não ser tão infantil, se eu vou pedir alguma coisa. Então, eu vou me ajustando conforme a minha intenção. O verbo também se ajusta conforme a voz, a ação ou a posição que o sujeito toma. Então, aqui é o sujeito que define essa voz. Ela tem 3 possibilidades. A voz ativa, quando o sujeito pratica ação. A voz passiva, quando o sujeito sofre uma ação. E a voz reflexiva, quando ele faz as 2 ações ao mesmo tempo. Não é difícil, só termos diferentes. Eu vou passar agora um a um e a gente vai tentar colocar isso de modo bem visível para vocês. Tendo dúvida, por favor, procurem. Lembra que sujeito é sobre quem eu falo ou que a oração está se referindo, né? Alguma ação ou algum verbo de ligação está se referindo ao sujeito. O que ou quem em relação ao verbo, tá? Então, eu não posso perder quem é o meu sujeito. Primeiro, eu tenho que descobrir o sujeito para achar a voz, tá? Então, a voz ativa é aquela que é executada pelo sujeito, tá? Então, o meu sujeito, ele vai fazer a ação, ele vai praticar a ação. Então, o Max comprou um carro novo. A ação foi feita pelo sujeito, Max. Max, quem comprou um carro novo? Max. Minha resposta é um núcleo só, sujeito simples, portanto, sujeito simples e que pratica a ação. Então, o Max é um sujeito simples e é um sujeito agente. Ele é que faz a ação. Agente tudo junto, porque é funcionário, aquele que executa a ação, tá? Agente separado equivale a nós, tá? Então, agente tudo junto. A partir de agora, eu vou dar alguns exemplos com alguns nomes de alunos, tá? Então, assim, se você foi sorteado para a minha lembrança, legal, às vezes você pode até não gostar do exemplo, mas eu lembrei de vocês. Porém, se você não foi sorteado, não fique chateado, que no próximo pode ser que seu nome esteja aqui, tá? Então, eu comecei aqui com o Davi. Davi desenhou a lua. Quem desenhou a lua? Davi. Davi fez ação? Então, voz ativa. Gabi escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? A Gabi. Gabi é o sujeito simples, só tem um núcleo, e ela também escreveu. Ela colocou o punho ali e escreveu a carta. Ela fez ação, portanto, voz ativa do verbo.
Beatriz conversou com sua mãe. Quem conversou com a mãe? A Beatriz. Então, a Beatriz é meu sujeito ativo, meu sujeito, o sujeito agente, é o meu verbo na voz ativa. Então, ele está fazendo a ação, ele está praticando a ação. Daniela fez a tarefa. Quem fez a tarefa? A Dani. A Dani é o sujeito agente. Ela fez a ação. Mônica ligou para a professora. Quem ligou para a professora? A Mônica. O sujeito agente é a Mônica. Caio trocou o canal da TV. Quem trocou o canal da TV? Caio. Caio é um sujeito simples, só tem um núcleo, mas ele também praticou a ação. Então, o verbo, e não o Caio, mas o verbo é um verbo na voz ativa, porque o sujeito é que fez o verbo. Então, o Caio é um sujeito simples, com voz ativa do verbo, ou sujeito ativo. Sujeito agente. Giovana ajudou a colega. Quem ajudou a colega foi a Giovana. Giovana, sujeito agente, que pratica a ação. Maria, todas as Marias, Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Fernanda, todas eu lembrei, tá? Maria comprou canetas novas. Então, quem comprou a caneta nova? Quem comprou canetas novas? Maria. Então, Maria é um sujeito agente. Mateus, todos os Mateus da sala, viajou para a fazenda. Quem viajou para a fazenda? Mateus. Mateus, sujeito agente. Deu para ver que todos eles fizeram ação? Todos eles aqui são sujeitos simples. Nesse caso aqui, são sujeitos simples, só tem um núcleo. A classificação do sujeito é sujeito simples. A classificação em relação à voz do verbo é sujeito agente, tá? Então, tomem bastante cuidado, porque as classificações de sujeito não mudam. Ele só ganha mais uma qualidade. É sujeito simples e agente, tá? A voz passiva é a voz em que o sujeito não faz ação, mas ele tem a reflexo da ação. Então, ele recebe a ação feita, tá? Então, quem faz a ação não é o sujeito, mas o sujeito recebe essa ação. Por que essa parte é difícil de entender? Geralmente, quando a gente pensa no sujeito, a gente pensa no sujeito que faz a ação. E aí eu preciso entender que a ação não foi feita por ele, mas ele é o meu sujeito, no caso agora, paciente. Ele recebe a ação. Pensa no médico. O médico faz a ação, mas quem ganha a cura, quem recebe o tratamento, é o paciente. É a mesma coisa aqui. Então, eu vou ter um sujeito que é paciente, que vai receber toda a ação de quem comete a ação, de quem pratica a ação, que é chamar agente da passiva, e vai ter um sujeito paciente. Então, é o meu mesmo sujeito, porém, ele não faz ação. Então, a ação é executada pelo agente da passiva. Então, o carro novo foi comprado pelo Max. O que foi comprado pelo Max? Não seria a pergunta para eu achar o sujeito? Portanto, eu achei meu sujeito, o carro novo. O carro novo tem 3 palavras. O núcleo dele é carro. Então, só tem um núcleo, sujeito simples ainda, né? Então, eu tenho o sujeito simples e tenho o sujeito paciente, porque quem comprou o carro, quem fez a ação, foi o Max. Mas na minha frase, na minha posição de sujeito, o Max não é sujeito. O Max é parte do predicado. Eu tenho uma locução verbal também, geralmente na voz passiva. Geralmente é usado uma locução, tá? E tenho os termos que estão em azul, que são os agentes da passiva. Eles realmente é que fazem a ação. Eu sempre brinco que é assim. Na voz passiva, é que o sujeito não faz a atividade, mas leva a fama, tá? Então, o carro novo foi comprado pelo Max. O carro foi comprado. Quem comprou foi o Max, mas quem está me chamando a atenção como sujeito, como motivo da conversa, é o carro, tá?
Então, a ação não foi feita pelo sujeito, o carro, mas sim pelo Max. Pelo Max é o meu agente da passiva. Agente da passiva é composto pela preposição, por, tá? E pelo, mais a palavra. Agora tem uns outros exemplos aqui, mas eu vou aproveitar alguns exemplos do anterior para vocês verem como é que na ativa eu passo para passiva. Na primeira do Davi, estava assim, Davi desenhou a lua. Para eu transformar o verbo na voz passiva, eu coloco assim, a lua foi desenhada pelo Davi. A ação continua existindo, é a mesma ação, porém, o meu sujeito agora é a lua. E o Davi passa a ser agente da passiva. A carta foi escrita pela Gabi. A mesma coisa. Foi escrita pela Gabi é o predicado, a carta é meu sujeito. Foi escrita na locução verbal pela Gabi, agente da passiva. A tarefa foi feita pela Daniela. Daniela, então, que era o sujeito na ativa, passou a ser agente da passiva. A tarefa foi feita pela Daniela. Daniela agora é agente da passiva, porque a minha frase tem como posição de sujeito a tarefa. Então, o foco da minha frase não é mais a Dani, é a tarefa. Tá? O canal de TV foi trocado pelo Caio. Na frase anterior, na voz ativa, Caio trocou o canal de TV. Agora eu já mudei, eu quero saber o que foi trocado pelo Caio. Então, eu vou mudar a posição e vou passar para passivo. O canal de TV foi trocado pelo Caio. O canal de TV tem 1, 2, 3, 4 palavrinhas. Qual é o núcleo? O canal. Canal, então, é o meu núcleo do sujeito. Só tem um sujeito simples. Foi trocado pelo Caio. Ah, professora, agente da passiva, a voz passiva do verbo, só sujeito simples? Não. Pode ser qualquer tipo de sujeito, tá? Porém, eu tenho que lembrar que o verbo tem que ser passivo. Ele faz algo em relação, não a um sujeito, mas em relação a alguém que está, ou algo que está no predicado, tá? A colega foi ajudada pela Giovana. Foi ajudada pela Giovana quem? A colega. A colega agora é o sujeito, tá? E foi ajudada pela Giovana, agente da passiva. As canetas novas foram compradas pela Maria. Na anterior, Maria comprou canetas novas. Agora, as canetas novas foram compradas pela Maria. A posição mudou a voz do verbo, tá? E pela Maria, agente da passiva. Na voz passiva, a ação é do agente, tá? O verbo é apresentado geralmente, não quer dizer que é obrigatório, mas na maioria das vezes é apresentar de locução verbal, então um verbo auxiliar em um verbo principal, tá? Que forma locução, mas pode ser que tenha um verbo também. E o verbo tem que estar na conjunção do particípio. Ado, ido, tá? Então, ajudado, mudado, estudado. Então, particípio. Lembra que no 6º ano vocês estudaram verbo. Então, verbos conjugados no infinitivo, no subjuntivo e no particípio. O particípio é aquele que é sempre terminado em ado, ido, né? Então, ajudado, pensado. Então, o canal foi trocado pelo Lucas. Não é mais o Caio que está na minha fase, mas agora o Lucas. Os Lucas, tá, Lucas? Então, porque eu tenho mais de um Lucas como aluno. Então, o canal foi trocado. Repare que o canal de TV, meu sujeito, foi trocado. O verbo é uma locução, mas o verbo está no particípio e pelo Lucas é meu agente da passiva, tá? Então, sujeito simples, núcleo do sujeito canal, sujeito paciente, porque agora ele recebe a ação. Locução verbal no particípio e agente da passiva. E aqui
eu acho que tá tudo bem, né? Qualquer coisa, volta pro vídeo, escuta de novo, faz exercício, pontua. Lembra que eu falei para vocês assim, gente, no caderno de português, quanto mais colorido, melhor? É por causa disso. Quanto mais cores vocês colocam, mais fácil, visualmente é para vocês entenderem. Então, abusem das canetas, aquela canetinha que você não está usando em artes, porque o ano passado não usou, sobrou uma cor, vai lá resgatar, aproveita o lápis de cor, façam com que isso fique bem visível para vocês entenderem a diferença de um tipo para outro, tá? A voz reflexiva, que é a terceira voz, então eu tenho a ativa, a passiva e a reflexiva. A terceira voz é aquela que eu faço ação e eu recebo ação. Então, eu sou paciente e agente ao mesmo tempo, tá? A professora cortou-se com papel. Quem se cortou com o papel? A professora. Quem é que sofreu a ação? A professora. Então, eu sofro ação e eu faço ação. Então, a professora é o sujeito, tá? O núcleo, professora. A consequência da ação é sofrida por mim. Então, aqui, o sujeito é simples, agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Eu tenho uma voz reflexiva que é recíproca. E aí eu lembrei das meninas, Júlia e Clara, Júlia e Maria Clara, que são muito amigas, e que abraçaram-se. Então, quando eu abraço e sou abraçada, é uma voz reflexiva recíproca, que é compartilhada em tempo integral, tempo real, simultâneo, tá? Então, é recíproco. Então, se faz a mesma coisa. Sujeito composto, dessa vez, Júlia e Clara. Os núcleos são Júlia e Clara. Sujeito pacientes e agentes, porque abraçaram-se é uma questão recíproca. Agora é a sua vez de treinar. Olhe bem as orientações nos exercícios e no portal, tá? Sempre ter a tarefa em PDF com algumas orientações. E os gabaritos saem no final de semana. Um beijo para todos vocês e até breve.